fraquinho, aí saiu esse estouro. Que maravilha! Que maravilha poder ver vocês aqui. Muito bom. É uma alegria imensa. Estamos tentando agir com a maior cautela possível, tá? Para dar a vocês segurança. Se ainda estamos pedindo a máscara, mesmo que digam que está liberado, aqui não estará. E o cartão de vacinação não vai prejudicar ninguém. E quem não quiser se vacinar e nem usar máscara, não perde a palestra. Não estamos faltando com a caridade com aqueles que não querem usar máscara e nem tomar vacina. Por quê? Estão em casa, no seu quarto ou na sua sala, pode estar até na beira-mar, assistindo pelo YouTube ou Instagram. Então, não perde nada. Agora, vamos dar a vez àqueles que se vacinaram, que estão usando máscara e querem seguir as normas. A maré do Covid deu uma descida, baixou. Aí a gente dá 2 passos para frente. Se voltar a maré subir, a gente dá uns passinhos para trás. E assim a gente que ele está mais adormecido e vamos usufruir e manter a chama acesa dessa nossa casa de luz. E é muito bom ter vocês aqui. É muito bom quando essa turma chega e canta, vendo não só os que estão em casa, assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, mas poder contar com essa energia de vocês aqui presentes, né? De vocês interagindo, fazendo essa troca energética, né, Josi? É muito bom, não é? É muito bom. Mesmo que a gente ainda não possa se abraçar, mas é muito bom. E como somos espíritas, espírita não se incomoda com a matéria, porque a matéria é um detalhe, né? É besteira. A gente sabe abraçar de perispírito a perispírito. Olha que bacana. A gente já está treinando para a vida espiritual. Não precisa mais só tocar esse corpo. A gente pode chegar no outro pelo carinho, pelo amor e pelas boas vibrações. E aos pouquinhos nós vamos retornando com todas as atividades. Umas vão continuar virtuais e outras, como a evangelização infanto-juvenil, voltou hoje. Ciclo 1, 2, 3 e 4. Dos pequenininhos até os adolescentes. Quem estiver aqui, tiver filho ou neto que não esteja matriculado na aulinha de evangelização, é só nos procurar depois para trazer seu filho, ou seu sobrinho, ou seu neto, para vir para a aulinha, como eles dizem, a aulinha de Jesus, tá bom? Então, campanha do quilo, todo sábado de manhã, faça sol, faça chuva, campanha do quilo está aqui, indo às ruas, nos ajudando a conseguir os alimentos para entregar as 200 cestas básicas que são entregues todo final de mês. Durante toda a pandemia, mesmo sem vocês estarem aqui, mesmo sem estar com todo esse movimento das casas espíritas e do próprio Viana, um só mês não deixamos de assistir as 200 famílias que esperam por esse alimento. Mantivemos durante todos esses anos, de 2020, 2021 e agora 2022, com toda a cesta básica. E ainda foi aumentando. Agora estamos em 200. Então, as coisas continuam. Como a São Francisco de Assis deu uma pausa na atividade de rua e agora vai voltar no próximo sábado, já levar alimentos para os moradores de rua, mas durante esses 2 anos nunca parou a assistência aos animais e a entrega das cestas, porque elas não puderam vir aqui buscar. Mas a equipe do São Francisco
ia até a casa delas, arrodeava João Pessoa, e toda a comunidade se dividia em subequipes para fazer as entregas na casa delas. Então, a gente não parou, apenas se adaptou à nova realidade. E olha, as dificuldades são maravilhosas. Que estranho, né? Problema é maravilhoso, gente. A dificuldade, problema não, vamos chamar de dificuldade, é maravilhoso. Porque ela chega para testar a nossa capacidade criativa, de resolução, de ideia e de superação. As dificuldades vêm para testar nosso potencial. E como é bom ir ultrapassando um a um. Bom, então quem quiser depois conhecer também Campanha São Francisco e a Campanha do Quilo, será um prazer dar informações a vocês. E quem sabe, um dia vocês participarem conosco dessas campanhas, assim como tantas e tantas outras campanhas e projetos que temos em nossa casa, tá bom? E agora vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, fazer nossa prece. Quando eu terminar e vocês cantam a música para complementar a prece cantada, né? Falada e cantada, essa chega mais ainda ao coração. Então, antes de iniciar a prece, eu digo, nós pedimos muito a Jesus. Nós pedimos muito a Deus. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Mas vocês sabiam que Jesus também precisa de nós? Jesus precisa de nós. Então, eu quero que nesse momento cada um mergulhe em seu ser, nas suas porções mais iluminadas, mais floridas, mais tranquilas, e perguntem: Jesus, o que queres de mim? Jesus, como posso te servir? Jesus, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar no teu canteiro, no teu jardim. Eu quero também ser jardineiro de todos esses canteiros que florescem e frutificam. Eu quero ter sementes, Pai, para jogar sobre uma terra fértil e a paciência para esperar a germinação daqueles terrenos que não são muito favoráveis. Mas Jesus, o nosso planeta nesse momento clama paz, clama amor, piedade. E nós queremos contribuir com a nossa humilde porção de luz, de carinho, de solidariedade, de fraternidade para todos aqueles que nesse momento sofrem pela seca, pela enchente, pelo terror, pelas bombas, pelas explosões, pelas separações, pela incerteza do amanhã, pelo frio, pela fome, pela sede. Que nosso amor, Pai, junte-se a cada um de que aqui está e viaje sobre o nosso planeta, a todos aqueles que pedem paz, que pedem luz, que pedem socorro. Que o nosso amor, que o nosso carinho consiga chegar a cada coração sofrido. Nos envolva, para que nós possamos também emanar paz. Que assim seja.
Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Já. Agora vamos chamar a nossa amiga Josi Honório para trazer para vocês uma reflexão sobre as escolhas de Marta e Maria. É assim o tema? Pronto, então vamos refletir sobre essa posição que Marta e Maria tiveram naqueles encontros com Jesus. Vamos pegar, só que é pesado, a gente está providenciando um componente, você vai conseguir descontar. Tu traz para cá, vai ficar aqui, porque você vai precisar se posicionar, não pode passear, para poder quem está em casa está sempre lhe pegando, tá bom? Alô? Ok. Tá ok, tá bom. Boa noite a todos e a todas. Como Eva já colocou, é um prazer imenso. A gente sente falta dessa troca de energia. Por mais que a tecnologia ela esteja avançada, facilitou muitas questões, né, nessa pandemia. Se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos nem nos vendo, né, como quem está em casa está aqui nos vendo, mas a gente sabe que esse contato ainda faz parte da nossa condição enquanto espíritos aqui encarnados. Hoje eu estou trazendo essa reflexão de Marta e Maria, mas antes de trazer, né, a questão de ter trazido, é uma homenagem ao mês da mulher, né, o mês de março, especificamente dia 8. E aí nós estamos trazendo essa reflexão, entendemos, né, que somos espíritos encarnados numa vestimenta que categorizamos mulher e que nós agradecemos, né, por participarmos do progresso deste planeta enquanto humanidade. Enquanto espírito, sabemos que não temos sexo, mas precisamos desenvolver essas energias sexo feminino e masculino e precisamos de um corpo material categorizado homem ou mulher para que nós possamos desenvolver os nossos sentimentos e as nossas razões dentro desta condição orgânica que cada
corpo nos proporciona. Então, para todos nós espíritos que hoje aqui nesta plateia, como ouvinte, está nessa condição de mulher. Então, trazendo Marta e Maria para esse contexto, nós vamos lembrando, né, Marta é irmã de Maria, que é irmã de Lázaro, e Jesus, quando está na Betânia, de passagem, é uma de Jerusalém, Marta convida Jesus para se hospedar na sua casa. Jesus aceita o convite, e quando Jesus está lá, que chega na casa de Maria e Marta, na narrativa não se cita Lázaro, né? Poderia estar trabalhando, mas não é citado. E quando Marta começa os preparativos da hospedagem, ela era uma boa anfitriã, ela preparando a comida, organizando a casa, Maria foi sentar-se. E quando Marta, muito atarefada, ela vê ali a irmã sentada e sem se dispor a ajudá-la, ela chega até o mestre Jesus e coloca essa seguinte frase. Marta diz: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dizes que venha me ajudar. E Jesus responde: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Essa passagem ela está só em Lucas, capítulo 10, versículo de 38 a 50. Essas duas atitudes de Marta e Maria, nós podemos interpretar como duas condições da consciência do ser humano. Vamos entender um pouco essa atitude de Marta e de Maria na sua forma de acolher o Mestre Jesus. Cada uma da sua maneira acredita que está fazendo a melhor escolha. E aí vem uma reflexão. Com qual dessas duas atitudes eu me identifico? Como é que eu ajo no meu dia a dia? Como Marta ou como Maria? Marta, se nós formos trazer para uma linguagem contemporânea, né, uma linguagem atual, principalmente do mundo corporativo, nós iríamos classificar Marta como uma pessoa ativa, eficiente, organizada, aquela pessoa que a gente diria assim, a gente faz acontecer, a gente dá uma atividade a ela e ela procura resolver, desenvolver, ela dá a solução e o jeito dela. Ela seria aquela pessoa produtiva e conectada. Mas não vamos esquecer, né, que na narrativa há algo que chama atenção, é a preocupação de Maria. Quando a gente fala de preocupação, é a gente se ocupar com algo que não está dentro daquele contexto, daquele momento, daquilo que eu estou fazendo. E eu começo a me preocupar com algumas situações. É aquela sensação de inquietação, de insatisfação, que trazendo para a linguagem atual nós vamos chamar de ansiedade. Inclusive hoje a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que vai ser o mal do século XXI, a ansiedade. É nós estarmos nessa inquietação. E todo transtorno mental, quando a gente fala transtorno mental, transtorno emocional, ela tem na base
É mais ou menos assim, está naquele primeiro degrauzinho, a ansiedade. E a partir daí, nós podemos começar a desenvolver outros transtornos ou doenças mentais, né? É interessante a gente lembrar aqui que já em Mateus, Jesus já falava sobre essa questão, sobre essa ansiedade. Aí vamos lembrar aquelas recomendações dele. Olhai os pássaros que não se preocupam com o dia da manhã, com o que vai comer. Olha o campo, né? Salomão não se veste. Ele já nos chamava a atenção para essa preocupação fora daquele contexto. Não é a gente achar que vai cair o alimento, que não precisamos trabalhar, não precisamos superar as dificuldades, como Eva colocou, os desafios vêm para nos desafiar, mas é nós nos preocuparmos, nós nos atermos ao que está aqui no momento. Porque a ansiedade, ela tira, nós perdemos, nós deixamos de ser efetivo, nós deixamos de ser ativo, porque nós passamos a viver em função de uma situação que ainda não aconteceu. E é muito interessante que a nossa consciência ou a nossa mente, ela não trabalha, ela é algo que não tem esse tempo cronológico que nós temos. Eu sei que hoje é sexta-feira, eu estou aqui no Viana, 7:50, essa é a minha parte consciente. Mas existe uma parte que ela é bem maior, é como se fosse assim um lago. Nesse lago que está na beirinha é aquilo que eu posso acessar com facilidade. Mas tem lá o meio do lago, que é bem profundo, que tem muitas coisas que eu não quero lembrar, que eu não quero... É aquilo que a gente fala, eu não quero nem mais saber disso. E a gente vai colocando lá naquele fundo. Imagine nós que somos espíritos milenares, e que estamos carregando essa bagagem daquilo que nós não queremos ver. E esse campo, ele não tem isso de tempo. Então, para ele, tudo é presente. Quando nós começamos a trazer esse passado, o que eu acabei de falar já está no passado. O que Eva falou há uns 15 minutos antes já é passado. E o futuro, ele só vai existir a partir das minhas escolhas do que está acontecendo agora. Então, essa minha mente, ela entende do que é real, do que está acontecendo agora. Cada vez que eu acesso as minhas memórias, as minhas lembranças de tudo aquilo que já aconteceu, eu estou trazendo como se fosse real. Para ela, está acontecendo agora aqui. É aquele efeito dominó. Por isso que vêm os nossos desequilíbrios, os nossos descompassos, os nossos conflitos. Porque nós começamos a trazer situações que já aconteceram, situações que foram difíceis, que foram traumáticas, que a gente não quer lembrar. Lógico, faz parte da nossa defesa, mas não é a gente fazer que não aconteceu, que não existe, que não estamos sofrendo, que isso vai desaparecer. Porque são energias, emoções são energias, está em nós e nós precisamos transformar. Então, cada vez que nós relembramos, aí veja o grande psicoterapeuta Jesus. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. O inimigo pode ser o inimigo externo, vamos ter pessoas que a gente tem os desentendimentos, mas o maior inimigo somos nós mesmos. Essa parte do lago que eu desconheço, que eu fui colocando lá, que nós vamos chamar o nosso lado sombrio, ou as nossas imperfeições, ou os nossos vícios, as nossas paixões. E enquanto nós não nos harmonizarmos, não transformarmos essas energias, está indo e vindo, porque a nossa mente,
ela é alimentada por essas experiências que nós vivenciamos. Então, tudo que nós vamos vivendo, aquilo que nós vamos fazendo, esses registros vão estar nesse grande lago. E o livro dos Espíritos nos diz que lá na nossa consciência, né, até decorado, estão as leis divinas. O que é essa consciência? Essa consciência, ela está em nós, é um DNA, né, quando nós fomos criados, veio da mesma forma que nós trazemos dos nossos ancestrais, dos nossos genitores, tipo de cabelo, altura, lábios, o nariz, nós trazemos para esse corpo físico. Nós vamos trazer em nós esse DNA latente, e essa consciência ela vai se desenvolvendo a partir do momento que nós desenvolvemos o nosso livre-arbítrio e vamos fazendo as nossas escolhas, e essas escolhas vão ficando registradas. E Joana de Ângela, ela diz assim: tudo aquelas situações que nós não resolvemos de formas adequadas, elas vão se tornando resíduos, e em cada encarnação nós vamos trazendo esses resíduos para que nós possamos ir trabalhando. E esses resíduos vão ficando no nosso inconsciente, que é essa parte do lago mais profunda. E sempre que houver estimulações externas que pareçam com essas situações que foi desequilibrante, eles vão se apresentar, e aí nós vamos pedir emprestado de Eva quando ela disse: não são problemas, são desafios que nós precisamos resolver. Quando estamos trazendo essa questão, me lembra, né, já que a gente falou em ansiedade, me lembra uma questão lá do Livro dos Espíritos, é a questão 341, que foi Kardec que pergunta aos espíritos: a incerteza em que se acha enquanto à eventualidade do seu triunfo nas provas da vida é para o espírito uma causa de ansiedade antes da encarnação? Veja que a gente está falando hoje que o mal do século é a ansiedade. Não é de hoje, mas está se acentuando. E a espiritualidade já nos traz essa grande ansiedade que nós trazemos ao encarnar. E a resposta foi de uma ansiedade muito grande, pois as provas de sua existência o retardarão ou o farão avançar conforme as tiver bem ou mal suportado. Então, veja aqui a importância para nós dos desafios que nos são propostos, de nós termos as soluções. Principalmente quando estamos falando das questões morais. Porque a questão moral, ela é algo individual de cada um. Não existe, ninguém pode fazer por nós essa transformação moral. Por isso que Jesus, ele não veio nos salvar. Ele veio nos trazer uma proposta de como todos nós nos salvarmos. E aqui a questão de Marta, voltando, falando dessa consciência, quando Marta não consegue discernir entre o que é essencial e o que é transitório. Quando Marta, aqui, ela se apresenta como a grande maioria de nós hoje neste planeta, ela apresenta um estado de consciência anestesiado ou adormecido, que lá no livro Joana de Ângeles coloca o ser consciente. Quem quiser se aprofundar mais,
É aquele nível de consciência onde nós estamos mais preocupados com as questões, as rotinas do dia a dia e as sensações fisiológicas. Seria o comer, dormir, trabalhar e se divertir. Nós estamos ainda nesse estágio porque nós ainda precisamos, nós trocamos as questões, as verdades espirituais ainda por essas questões materiais que nos proporciona prazer, posses, poder e paixões. Nós ainda não entendemos o reino dos céus. Esquecemos aquele mandamento, os 10 mandamentos, ele coloca lá no 3º, né? Tirar o sábado é o momento que nós deveríamos ter para termos esse contato com a nossa essência. Porque quando nós começamos a viver só pelos estímulos externos e esquecemos a nossa essência, nós começamos a criar uma dualidade, a criar um conflito, um paradoxo. Lembra quando diz que nós encarnamos e ficamos ansiosos? Porque quando estamos lá, nós temos essa visão dilatada. Nós escrevemos os nossos objetivos gerais daquilo que nós precisamos para nos melhorarmos. E quando nós encarnamos, nós perdemos essa dimensão e nós começamos a construir os objetivos específicos de como vamos alcançar esse grande objetivo maior. Aí é onde está o nosso livre-arbítrio. E como somos esse espírito milenar, com vícios, com hábitos imensos, e é difícil nós mudarmos um hábito, por isso que ainda estamos todos aqui, cada dia, cada momento. Então, nós, ao encarnarmos, a nossa grande ansiedade é essa: será que vamos conseguir superar? E aí a importância de nós termos esses momentos de voltarmos para a espiritualidade, porque a nossa essência, quem nós somos espíritos eternos. Imagine se a oportunidade, né, essa síndrome de Marta, que é imensa em nós, mas vamos imaginar se tivéssemos a oportunidade de perguntar a Marta: Marta, o que é que você queria com aquele convite que você fez a Jesus para ele ir à sua casa? E Marta respondesse: eu queria ouvir os seus ensinamentos, eu queria ter o consolo, eu queria abraçá-lo, eu queria que ele me orientasse, tirasse as minhas dúvidas, as minhas ansiedades, as minhas lutas, me dissesse, me afirmasse, me trouxesse essas convicções de quem eu sou. E aí a gente perguntasse: Marta, e por que tu não fizeste isso? E ela disse: porque eu tinha muitas atividades para fazer, como boa dona de casa, que era a função dela, tinha que cuidar do alimento, da hospedagem, da casa. Seria a mesma coisa de perguntassem para a gente hoje, trazendo para a nossa realidade. E muitas vezes, por conta do trabalho, nós perdemos, né, filhos, sobrinhos, amigos, aquela formatura de alfabetização, aquela festa, aquele aniversário, aquela visita, porque nós estávamos ocupados com as nossas atividades. É importante a gente lembrar que o mundo corporativo, ele hoje traz muito a otimização do tempo. Não é que nós precisamos trabalhar, que é fundamental para a nossa sobrevivência. A questão é que nós estamos perdendo essa noção de tempo, colocar cada coisa no seu tempo. Tem, inclusive, lá em Eclesiástico, né, tem um tempo para tudo, e nós não estamos sabendo, não estamos conseguindo tirar esse tempo.
Então, que nós possamos, né, diferenciar, discernir o que é essencial do que é transitório. Ultimamente eu venho refletindo muito, porque as pessoas têm dito, essa pandemia ninguém melhorou, né? Foi colocado muito, né, na nossa mente que vai haver uma melhora, as pessoas vão melhorar, e todo mundo hoje, depois, né, somente depois desse conflito com a Ucrânia, todo mundo está vendo, depois de uma pandemia ninguém melhorou. E eu comecei a refletir e trago para compartilhar com vocês essas reflexões. Primeira coisa que nós aprendemos na doutrina é que nós não mudamos de uma hora para outra, somente a questão moral. Então, não é uma pandemia que vai mudar moralmente a nós espíritos. O que ela veio nos trazer, e que cabe hoje nessa reflexão, é que esse corpo é finito. Quantos nós não tivemos que estava bom, no outro dia estava com a Covid e no outro dia desencarnava. Como se dissesse assim, acordem, observe, esse corpo material não é nada. O espírito é que é a essência. Nós não podemos começar a trabalhar de forma assustadora, dia, noite, entra dia, 24 horas, se tivesse, seria pouco, para ganhar dinheiro, para me divertir. É esse hoje que a gente traz um pouco desse pensamento. Tenho que trabalhar muito para me divertir muito. E esquecemos dessa essência, desse espírito. E eu faço uma outra reflexões com vocês, trazendo essa questão de Marta. Nós temos Jesus, imagina, Jesus na tua casa e tu lá nos afazeres. Sabemos que Marta queria dar o melhor. A percepção de Marta era que era um hóspede ilustre e ela tinha que dar o melhor. É aquela louça que a gente só usa quando chega visita, aquela toalha que a gente só bota final de ano, aquele banquete que a gente quer. Mas Jesus não estava. O principal de Jesus, ele não estava preocupado com isso. Jesus, ele estava trazendo um ensinamento, era uma oportunidade de você estar com Jesus. Então, um pão com o vinho era suficiente. É a mesma coisa de nós termos hoje essa doutrina, com todos os seus ensinamentos, e nós não termos o tempo de vivenciar, de introjetar, de assimilar esses ensinamentos no coração, no sentimento. Intelectualmente, nós já sabemos, mas a prática ainda está. Comparando com essa situação de Jesus na casa de Marta, da mesma forma a doutrina nas nossas vidas. E Maria? Maria, nós trazemos, né, é dito na narrativa, que Maria foi sentar aos pés de Jesus. Quando a gente diz sentar, traz uma interpretação, né, de você estar confortável, de você estar calmo, você estar tranquilo. Quando você está calmo, você está tranquilo, você está receptivo. Trazendo para a modernidade, para a linguagem corporativa, ela é aquela pessoa focada, aquela pessoa flexível, aquela pessoa aberta a aprender. Porque era isso que Maria fez. Ela foi sentar aos pés de Jesus. Aos pés também traz uma interpretação de humildade, de reconhecimento que Jesus era o mestre. E ela queria aproveitar aquelas verdades que ele estava trazendo para que ela pudesse crescer espiritualmente. Então, a forma de acolher de Marta e de Maria, quanto Maria percebia o Cristo como o mestre que trazia essas grandes verdades para o espírito, Marta
percebia Jesus como esse hóspede ilustre que ela precisava honrar com o melhor que ela tinha. Porque a nossa consciência, a consciência que nós identificamos em Maria, nós denominamos de o despertar da consciência, quando você começa a ter essas percepções espirituais. Porque a consciência, ela nos dá a percepção de leitura da realidade. Então, de acordo com a minha consciência, se eu estou na consciência ainda adormecida, anestesiada, eu vou entender a realidade que eu tenho que aproveitar, porque a vida é passageira, morri, acabou. Quando eu começo a despertar para as verdades espirituais, entender o que a doutrina nos traz, de quem eu sou, para onde nós vamos, de onde viemos, mostrando que a essência, que o essencial é o Espírito, nós começamos a ter um outro entendimento da vida. Então, que nós possamos, e aí a importância, porque todos nós estamos nessa transição, como o próprio planeta diz, provas e expiações, estamos nessas transições, então que nós possamos integrar Marta e Maria, porque nós precisamos sobreviver no mundo material, mas nós também precisamos, porque pela matéria, por esse corpo material, pela natureza dele, nós estamos vinculados ao mundo material, que é as sensações que ele nos traz. Mas, pelo psíquico, nós estamos integrados ao mundo espiritual. Então, nós temos essas duas condições em nós. E o que nós precisamos ter é o discernimento de como nós nos conduzirmos. Ou seja, na hora de brincar, brincar, na hora de seriedade, seriedade. Ou seja, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ou trazendo Paulo, ser do mundo, mas sem ser possuído pelo mundo. E aí é onde está essa nossa grande divisor de águas. É ainda por onde nós nos perdemos, porque muitas vezes nos identificamos com o mundo material de forma tal que passamos a viver, passamos a fazer as nossas escolhas de acordo com essas experiências e essas realidades. É um pouco São Tomé que ainda somos, só vendo para crer. Quando nós falamos das questões psíquicas, elas são muito sutis, abstratas. Quando nós estamos falando, né, do tocar, do pegar, isso há uma identificação maior para a nossa realidade. E aí vem uma questão de visão. Quando nós entendemos, somos esse corpo material, que o espírito, né, é algo que chega depois, a gente se identifica com a matéria. Mas se nós começamos a entender que somos o espírito e que vem habitar, veja que é só uma visão diferente de olhar. Se eu olho esse corpo material como sendo o corpo principal e que esse espírito está, para mim, é o corpo. Mas se eu entendo que esse corpo, ele é em função desse espírito que é eterno, que ele é transitório, eu começo a ter esse discernimento. E o que é a boa parte? Que Jesus falou que o ferrugem, né, que ele já disse para a gente, o ladrão não rouba, o ferrugem não corrói, a traça não come. A boa parte é essa capacidade de nós discernirmos o que é essencial do que é provisório. Mas aí é necessário a gente dar uma continuidade a essa passagem de Marta. Vai estar lá em João, é uma continuação, né, para que nós possamos
ter a esperança, a certeza de que somos esses espíritos que estamos em evolução. Ela vai dizer assim, no caso Lázaro, né, morreu, a gente sabe, né, da ressurreição. E quando mandam avisar Jesus, ele não está lá em Betânia, ele está distante. E está lá em João, capítulo 11, versículo de 21 a 22. Jesus, Marta, ela vê Jesus à distância, se aproximando a Betânia. Isso é fantástico, porque essa Bíblia que eu leio, ela é católica, é muito antiga, era da minha avó, e é bem interessante porque ele cita, Maria vê Jesus à distância, não está próximo dela. Aí ela vai, né, diz assim, mestre, tu estás vindo? Aí ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Crê nisto? Aí Marta responde, sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Veja que aqui a gente já entende. Quando Jesus chama lá Marta, né, compreendendo, porque Jesus não repreende, ele orienta. E compreendendo a infância espiritual de Marta, de nós todos, ele acolhe Marta, orienta Marta, e quando aqui ele encontra-se nessa passagem com Marta, ela já demonstra o seu nível de consciência que ela evoluiu. Então, que nós possamos ter a esperança, a certeza de Marta, de que podemos ser espíritos melhores. E que nós cultivemos nos nossos corações e nas nossas mentes o discernimento de Maria para sabermos qual é a boa parte de cada uma dessas atitudes, dessas ações, aonde nós precisemos fazer essa escolha. E finalizando, né, que a gente ainda quer escutar o infinito bem, principalmente eu, quando eu tenho a oportunidade de ver ao vivo e a cores, diante de tudo isso que nós estamos vivenciando, né, nós ainda percebemos que ainda estamos moralmente muito atrasados, nós ainda estamos usando a força para dominar o mais fraco. Então, que nós possamos, né, entender a necessidade e a urgência dessa nossa reforma, dessa nossa transformação moral. Porque a doutrina, ela não está mais a doutrina dos efeitos físicos do início. Porque nós já passamos dessa fase, nós já estamos entrando em outra fase. E o importante, o fundamental da doutrina hoje é esse processo de transformação. E é nesse contexto que eu trago para finalizar, lá do Evangelho, Adolfo, o bispo de Argel, em 1861, é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Então, trazendo um fechamento dentro desse grande conflito, não só na Ucrânia, mas ainda no país que nós vivemos, nós que ainda estamos, né, nesses níveis de consciência, e uma forma de nós entendermos a boa parte, é nós criarmos metas. É assim que o mundo corporativo trabalha, então nós precisamos ter as metas espirituais. Minha meta para esse ano é não julgar. E a grande regra do não julgamento é não fazer ao outro o que não queres que te faça. Essa é a grande frase que traduz a fraternidade que Jesus veio nos trazer. Então, o bispo de Argel, ele diz assim para a gente: enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá
aí sido implantado. Reino de paz e de amor que há de manir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, nós ainda continuamos esses seres de violências, de agressividades, seja através hoje das redes sociais, que ainda veio nesse ingrediente de Marta, né? Nós ainda estamos nas redes sociais nos atacando, perdendo tempo, muitas vezes, porque na hora que eu paro para curtir, compartilhar e enviar, eu estou perdendo tempo, eu estou me distraindo e eu estou perdendo a minha meta espiritual, porque eu estou fomentando a discórdia e nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós criamos. É a lei de causa e efeito. Que a paz do Mestre fique conosco e que possamos unir. Porque quando a gente fala de perfeição na doutrina espírita, nós estamos falando de integrarmos essas polaridades que nós temos como conflitos, como disputas. E, na verdade, cada um de nós somos perfeitos quando integrarmos em nós essas energias. Que a paz do Mestre esteja sempre conosco. Oi. Então, vamos agradecer a Josi pela palestra, pelo DVD. E aos que desejarem, já se sentirem harmonizados, podem voltar para casa. E quem deseja... vamos encerrando com a prece. Eu passe. Está falhando? Foi isso. E aos que desejarem, né, receber o passe, é só aguardar que vamos chamando, como sempre. Vamos agora encerrar nossa noite com a prece musical. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus.
Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e Teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ainda bem que hoje tem coro, né?